Fala pessoal, aqui o nosso objetivo é apresentar 5 dicas que muitos profissionais do Excel acabam esquecendo, tá? No dia a dia. A primeira delas é nomeie intervalos para facilitar as fórmulas. Então, por exemplo, se a gente quiser fazer uma somatória de todas essas vendas aqui para o ano, por exemplo, 2024, alguns meses aqui 2025, muito fácil, né? A gente usaria uma fórmula de soma, selecionaria todas essas células, né? E ficaria com essa característica. Só que esse C4 até C19 é um formato um pouco difícil de se entender. Então, o que é que a gente faz? Primeiro, a gente precisaria nomear esse intervalo. Existem duas formas muito simples. Ou a gente vem aqui, seleciona o nosso intervalo e vai em definir nome, onde a gente pode colocar o nome que a gente quiser. Então, por exemplo, vendas totais, vamos dizer assim, né? Ou, e ele já me dá aqui, ó, refere-se a C4 até C19. Isso aqui já vai valer, tá? Uma outra opção, e também muito rápida, muito fácil, que eu gosto bastante de utilizar, é aqui mesmo, no canto superior esquerdo, ao lado da barra de fórmulas, a gente vai escrever direto aqui. Então, por exemplo, vendas totais, vou dar um copiar aqui, vou dar um enter. Ok. Quando eu seleciono toda esse meu range, ele já dá o nome aqui de vendas totais. Então, se eu pegar essa nomenclatura que foi criada agora, substituir por esse range, vendas totais, ele já identifica aqui que existe um nome criado, dá um enter, dá o mesmo resultado anteriormente. Ou seja, dessa forma fica muito mais fácil de entender o que é que você está fazendo ali naquelas fórmulas, tá? Então, essa é a nossa primeira dica. A segunda dica vai ser a função let. Ela é muito interessante porque ela acaba trazendo valores em formatos de letras. E aí fica muito mais fácil você trabalhar com elas, tá? Então, por exemplo, como é que funciona a função let aqui, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para a gente fazer uma média, tá? Vou até jogar a média aqui para o lado, só para a gente ter uma noção do resultado, né? E fazer esse comparativo. Então, como é que funciona a função let? Vou digitar aqui let e vou clicar aqui na função só para vocês compreenderem como é que é o formato dela. Primeiro de tudo, ele pede o nome, né? O nome da variável, vamos dizer assim, que a gente está querendo criar aquela função, né, let. Né? Então, vou chamar ela de x. O valor desse nome, ou seja, o valor dessa variável que a gente quer calcular. Então, por exemplo, eu vou dizer que essa variável ela vai ser o somatório, né? Então, vou digitar aqui a soma de todo esse meu range aqui. Tá? E eu vou fechar o parênteses. Pronto. Então, a somatória total deu 18 mil. E qual é o cálculo que eu quero fazer com essa variável que eu criei? Então, por exemplo, eu vou tirar a média. Então, para eu tirar a média, que são 16 informações, né? Então, eu vou tirar aqui, por exemplo, x dividido por 16, e eu já tenho esse valor aqui, ó, como sendo a média. Isso aqui eu posso fazer novamente mais variáveis, colocar mais características para eles aqui, e é só explorando um pouco mais a função let. Quando eu dou um OK, olha como é que ele fica aqui, ó. Então, ele fica desse formato. E dessa forma, com a função let, a gente consegue simplificar melhor os cálculos que a gente cria aqui no Excel. Tá? Fica muito mais fácil da gente trabalhar e dar manutenções neles. Então, fazendo a comparação aqui com a média, ó, deu o mesmo resultado. E aqui dá para a gente abordar e explorar bem mais essa função let. Tá? E agora, vamos para a terceira dica. A terceira dica é criar mini gráficos, principalmente quando a gente está querendo analisar informações de forma bem rápida, né? É importante que os mini gráficos eles sejam feitos de uma forma para a gente analisar informações simples, tá? E rápidas ali na hora. Então, por exemplo, se eu quiser entender como é que está funcionando aqui, o que estão as características desse range, né? Eu posso, por exemplo, ir na guia inserir e ir aqui em mini gráficos. Então tem três principais opções: linhas, colunas e ganhos ou perdas. Então, por exemplo, eu vou jogar aqui umas colunas e ele me pergunta o intervalo dos dados. Então eu vou selecionar esse intervalo aqui. E qual é o local que eu vou colocar esse gráfico? Justamente aqui na H4. Vou dar um OK. Ó, ele já me traz um gráfico de barras, né? Onde esse gráfico de barras ele traz justamente os valores que eu coloquei aqui nesse meu intervalo de dados. Se eu arrastar isso aqui para baixo, eu clicar duas vezes aqui, ele vai me trazer, por exemplo, todos os gráficos acima. Então, ó,
A gente consegue até ampliar aqui, né? Se quiser ver o gráfico um pouco maior, mas também fica livre ali à vontade para fazer esse controle. E variar também entre linhas, colunas e o próprio variação de ganho ali que tem como mini gráfico. Então, esse também é uma ótima dica ali que a gente precisa fazer no dia a dia ali quando quiser fazer análises rápidas. Agora a gente vai para a dica 4. A dica 4 ela é muito legal porque a gente consegue criar segmentações de dados, ou seja, filtros com apenas um clique. Então isso aqui é sensacional. Vou fazer, por exemplo, o primeiro passo é criar uma tabela dinâmica. Então eu vou aqui selecionar os meus dados, vou na guia inserir e vou criar uma tabela dinâmica. Para essa tabela dinâmica, né, eu vou colocar ela, inserir ela na planilha existente, eu vou inserir ela nessa célula aqui, F3, ela já me criou a tabela dinâmica. Vou trazer aqui para as linhas o vendedor e as vendas para os meus valores. Então, beleza. Aqui já está criada a minha tabela dinâmica. Muito básica, né? Muito simples. E aí, para a gente tornar ela um pouco mais fácil de se mexer, principalmente para a gente utilizar em dashboards ou até em relatórios bem rápidos para a gente analisar, é onde a gente vem aqui para a guia Análise de Tabela Dinâmica e Inserir Segmentação de Dados. Aqui ele nos mostra as colunas que a nossa tabela possui, né? Então, data, vendas e vendedor. Nesse caso aqui, eu quero, por exemplo, só o vendedor. Então, vou jogar aqui para o lado direito. E aqui é onde acontece a mágica. Se eu clico, por exemplo, em Alberto, ele vai me filtrar apenas as vendas de Alberto. Mateus, apenas as vendas de Mateus, e assim sucessivamente, né? E se eu segurar com o botão direito, eu consigo selecionar mais de uma opção, né? Ou então eu poderia até utilizar aqui essa seleção múltipla para que eu consiga ter isso daqui sem precisar segurar com o botão, com o Ctrl, né? E ter esse controle aqui. Então, por exemplo, eu posso apenas clicar e ele vai ajustando normalmente, tá? Vai tirando, retirando, colocando. E aqui eu consigo eliminar todos os filtros. Eu particularmente gosto sem a seleção múltipla, porque aí eu, com um clique, eu consigo selecionar apenas um, né? E se eu quiser mais de um, eu seguro o Ctrl e vou fazendo esse controle, ou então o Shift também me ajuda nesse controle, tá bom? Então, essa é a quarta dica para fazer filtros utilizando segmentação de dados, que ela é muito poderosa se combinado aqui com uma tabela dinâmica. E por fim, a quinta e última dica é a gente trabalhar com, vamos dizer assim, dashboards dentro de tabelas, né? Ou seja, análises visuais dentro das tabelas que geralmente são muito fechadinhas, que não tem muito ali o que dizer, né, quando a gente está trabalhando com tabelas. Então, a quinta dica é realce dados automaticamente com formatação condicional. E aqui eu vou, por exemplo, selecionar todas as minhas vendas, tá? E na guia página inicial, aqui na formatação condicional, a gente tem vários tipos de regra que a gente poderia colocar aqui, como escala de cores, conjunto de ícones. Então, esses aqui são várias opções que dá para explorar legal aqui, que são padrões que já são construídos rapidamente pelo próprio Excel como dica, né? Ele dá essas dicas aqui justamente para a gente fazer essas rápidas formatações condicionais. Mas o que a gente vai explorar aqui é justamente uma nova regra e a gente criar uma regra personalizada. Então, quando a gente cria uma regra personalizada, a gente consegue criar fórmulas para ela. Então, por exemplo, formatar valores em que esta fórmula aqui é verdadeira. Que fórmula? Por exemplo, eu vou dizer que a célula C4, no caso, a partir da célula C4, então eu vou tirar aqui a fixação, vou deixar ela livre, né, essa célula, porque se eu colocar a minha formatação condicional aqui na C4, ela vai se referenciar a C4. Mas se eu colocar na C5, ela vai se referenciar a C5, porque justamente eu não fixei essa célula aqui da C4, tá? Então, eu quero comparar se esta célula ela vai ser menor do que, por exemplo, a minha média, que é o valor que eu coloquei aqui como resultado da média de todas essas vendas aqui desses meses. Então, consequentemente, se eu testo cada célula, se ela for menor do que a média, aí sim eu posso fixar, porque é independente se eu estou fazendo a formatação condicional aqui em cima ou aqui embaixo, eu sempre quero comparar com a média, por isso que eu tenho que fixar esse valor aqui. E aí, se essa regra for verdadeira, eu vou formatar aqui de alguma forma, por exemplo, colocando uma cor aqui no texto, um vermelho mais escuro e um fundo um pouco mais vermelhinho claro ali. Vou dar um OK, pronto. Aqui eu já tenho os valores abaixo da minha média, eu já tenho noção, né, rapidamente de uma formatação que me ajuda enquanto eu estou analisando essas tabelas
que são geralmente, né, como eu falei lá no início, mais brutas, né, mais cruas ali. Não dá para se ter muitas análises com relação a isso. Então, se você gostou, curta, inscreva-se aqui no canal. E se ficou com alguma dúvida sobre essas dicas ou tiver alguma sugestão para fazer, tá? Coloca aqui nos comentários que eu iria responder prontamente, bem rapidinho ali para vocês, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.